Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença aí do defensor Sérgio que está sempre presente aí, do Defensoria de Direitos Humanos, que está também aí na luta pelas pessoas em situação de rua. Já mandou 2 resoluções aí importantíssimas, mostrando que a Defensoria, né, como um órgão de proteção de direitos sociais, está sempre junto aí às comunidades e ao povo que luta. Nós estamos aqui porque tanto eu, Vinícius Oliveira, do Movimento Tudo para Todos, apresentando bem rápido aí, Marcos do Frente Favela Brasil aqui de Aracaju, Vânia, que é presidente aí da Associação de Ambulantes de Eventos. Nós articulamos um grupo muito preocupado com as pessoas que trabalham, que tiram o seu corre diário, o seu dinheiro diário, o seu alimento, o seu sustento, através do trabalho informal, não é isso? Ou através, vamos dizer assim, hoje que esteja em situação de desemprego ainda. E aí, nesse sentido, a gente fez uma reunião de forma online e a gente pediu com que as pessoas apresentassem suas necessidades, suas demandas. Eu cheguei a apresentar um texto também que eu tinha escrito, foi até publicado no portal JL Política, para pensar um pouco dessa questão do coronavírus e o direito de isolamento, já que os trabalhadores, como a gente chamou, sem salário, não teriam direito ao isolamento. E aí, para a gente ter o direito de isolamento, a gente precisa ter o direito à vida, que é não passar fome, que é não faltar água, não faltar luz, enfim, uma série de direitos sociais que podem ser abandonados conforme as pessoas, né, não conseguem pagar suas contas. E aí a gente fez um abaixo-assinado. Então, são essas 6 reivindicações nossas. A gente espera, como sempre, pela nossa história, respeito, construção, diálogo e parceria da Defensoria Pública. E aí, agora eu queria fechar o microfone e passar a voz para o defensor, e depois eu abro a voz aí para os nossos amigos que estão aí, Marcos e Vânia, complementarem outras questões, tá certo? Sérgio, com você, Defensoria Pública, o povo espera aí sua voz. Boa tarde, pessoal. Estou sendo bem ouvido? E uma satisfação muito grande estar participando com vocês de maneira inovadora. Eu tenho certeza que ninguém está acostumado ao que está acontecendo, todo mundo aprendendo ainda. Nós tivemos coisas do tipo no século passado, com pandemias de outras doenças, de outros males, talvez no início do século, com tuberculose. Mas o fato é que a gente tem que aprender muita coisa, e essa pandemia tem nos ensinado muito. E agora surge, diante da pandemia, o direito ao isolamento, coisa que a gente nunca tinha conversado, né? E isolamento de quem está na rua, de quem não tem casa, de quem não tem um teto, de quem não tem alimentação minimamente digna, diretamente com essas pessoas que estão em situação de rua. Como é que seria o isolamento dessas pessoas, né? E chegamos à conclusão, e conversando também com os movimentos, porque a gente aprende muito com os movimentos. Aliás, os movimentos é que têm legitimidade para falar das questões que lhes são caras. A gente apenas cria esse interface com os movimentos, né? A Defensoria Pública, não é demais dizer que a instituição é uma expressão e instrumento do regime democrático brasileiro. Eu acredito que hoje a Defensoria Pública o maior instrumento da democracia brasileira, visando a democratização do sistema de justiça, visando a democratização de tudo que se fala, porque a democracia está intimamente ligada ao conceito de cidadania plena, que é o conceito de uma alimentação minimamente digna, uma moradia, direito à higiene e direito agora ao isolamento. Então nós fizemos 2 recomendações já ao prefeito de Aracaju, no que tange principalmente a essas pessoas em situação de rua. Na primeira, nós recomendamos ao prefeito de Aracaju o funcionamento ininterrupto de todos os equipamentos públicos, o Centro Pop,
e todos os demais equipamentos públicos ininterruptamente, com o fornecimento de alimentação e o fornecimento de kits de higiene. E também a concessão de auxílio moradia para essas pessoas em caso da impossibilidade dessas pessoas serem abrigadas. Dentre diversas outras coisas também, como por exemplo a antecipação da vacinação da gripe, isso já está sendo feito. O Centro Pop já está funcionando o dia todo, porque no início foi fechado durante a tarde e já está sendo aberto durante o dia até às 17 horas. A antecipação da vacina de gripe também como medida de precaução para que a pessoa tenha uma imunidade melhor, mais acuidada e fique mais resistente ao Covid-19 e algumas outras medidas. Na segunda recomendação, a gente também muito preocupado com as pessoas em situação de rua, pensamos no seguinte sentido, no sentido de alocar escolas públicas municipais ou em prédios públicos municipais. E parece já uma sinalização do prefeito nesse sentido, das pessoas em situação de rua serem alocadas em escola, bem estender isso para o governo do estado também. A gente está amadurecendo essa ideia e disponibilizar prédios públicos para que as pessoas possam ser acolhidas nesses prédios. Aí sim, a gente poderia falar em isolamento e com a distribuição também de alimentação, porque não adianta isolamento sem alimentação, sem kit de higiene e outras coisas, outras questões também. Então nós fizemos essa recomendação, possivelmente amanhã teremos outra recomendação e também outras recomendações dirigidas também à Energisa e à Adeso, porque também fazendo parte de grupos de pessoas que são camelôs, que são pessoas que vivem da informalidade e agora não estão ganhando absolutamente nada, sequer estão indo para a rua, né, porque as ruas estão vazias, e tinham também um quartinho e pagava energia, pagava a tarifa de energia, tarifa social da energia, tarifa social da DESO, e outros colegas também pediram a dispensa do pagamento dessas tarifas sociais no período mínimo de 3 meses ou até quando durar o surto da pandemia. E são medidas que a gente já está adotando e exigindo também a compreensão dos gestores públicos para que nós possamos nos somar e enfrentar da melhor maneira essa Covid-19, principalmente porque existem esses grupos que estão em extrema vulnerabilidade e que o surto poderá ter um efeito devastador, absolutamente devastador. Outro público também que nos preocupa muito, o público do sistema prisional. Já temos casos de notícia, que não confirmada ainda, que o Covid-19 talvez tenha chegado já dentro do sistema prisional. No Brasil isso já é uma realidade. O sistema prisional é composto de aproximadamente hoje 800 mil pessoas no país todo e é uma realidade de muita vulnerabilidade e de alta transmissibilidade, porque para que vocês tenham uma ideia, são 30 pessoas dentro de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados. Então imagine um surto desse dentro da unidade prisional e das unidades também de medida socioeducativa, em meio fechado. No nosso estado aqui é o ZIP e o Senan e o CASEM. Então nós estamos atentos a tudo isso, claro que aprendendo com vocês que são lideranças importantes, a gente precisa criar esse link muito mais próximo ainda para que nós possamos aprender e trocar informações, trocar aconselhamentos com vocês, para que a gente possa tomar as atitudes corretas e que possamos diminuir o risco das populações que têm um extremo grau de vulnerabilidade. Eu acho que de antemão, de princípio é isso, e estou à disposição de vocês, tá bom?
Obrigado, Sérgio. Vânia ou Marcos, qual dos dois quer falar primeiro? Pode ser Vânia primeiro, depois Marcos, viu, Marcos? Vai lá, Vânia, respeitando aí. Desligar o microfone. Então, boa tarde, né? A nossa categoria é uma categoria sofrida também, né? Que é a categoria dos ambulantes. Lá, como a gente trabalha em shows e eventos, e agora a gente está sem festa, sem nenhum recurso desse tipo, os ambulantes sofrem muito. E aí há a necessidade deles, né, nesse tempo agora, que muitos deles não têm nem o que comer. Como a gente já viu em alguns áudios, né, em alguns vídeos lá que foi postado no grupo, que muitos deles estão passando até necessidade. Uma semana, porque uma semana sem festa é uma semana sem dinheiro. Então, os recursos deles são poucos, porque não tem como guardar dinheiro, né? A gente trabalha e automaticamente vai pagando nossas contas. E a gente pede aí ao poder público, né, o prefeito, o governo, para ver o que é que pode ser feito por essas famílias. É isso aí. Fala aí, Marcos. Marcos é da Frente Favela Brasil, né? Pensando também a questão da periferia das favelas. Manda abraço aí, Marcos. Vocalista também da banda Alvará de Soltura, do hip hop aí da tradição antiga. E também ambulante aí. Deu uma ideia aí, Marcos, lá do centro, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todos aqui presentes. Ao irmão aí que está fortalecendo essa caminhada. E a todos os irmãos aí que estão passando por essa situação, né? Então, o que é que acontece? As nossas periferias, elas estão largadas. Por quê? Eu vou falar por mim, apesar de conhecer vários fatores aqui, várias pessoas que estão passando pelo o mesmo momento que todos nós, né? Principalmente nas periferias, né? Isso principalmente nas periferias. Na segunda-feira, eu tinha uma grana e tive que pagar um papel de luz de R$ 263, porque eu não tinha garantia real que o Ministério Público iria fazer o seu devido trabalho, né? Nos dias seguintes, o restante das economias teve que ser pago papel de água e gás, né? E a comida fica escassa, né? A gente vive numa sociedade à margem dela, né? A gente vive à margem dessa sociedade. E as periferias, elas parecem que, ao que dá a entender pelos nossos governantes, que seria um quartel-general da aprovação desse vírus ou não. Quer dizer, vamos experimentar nessa galera para ver quantos é que vão morrer. Se a gente não matar eles com o vírus, vamos matar de fome. Entendeu? Então a ideia é o seguinte: quais garantias temos para os moradores de rua, pessoal da favela, trabalhador informal, em geral, entendeu? Porque a gente necessita de um ponto crucial que diga, olha, a gente não só vamos lutar, como vamos nos mobilizar como sociedade, né? Não só numa questão unitária de um trabalhador aqui ou outro ali, porque eu também sou ambulante, né? Minha formação é técnico em informática, mas infelizmente hoje um pobre não pode mais ter um computador como tinha alguns anos atrás, e o serviço está cada dia mais escasso, né? Aparece sempre alguém que liga para fazer um serviço ou outro e tal, mas como não dá para ficar em casa esperando, na rua eu vendo carregadores, películas, capas de celulares, fones, e a rua está muito vazia, né? Muito vazia. Esses dias eu até, contrariando as normas da OMS, eu saí para a rua de máscara, com o meu kit de limpeza e tal, e me deparei com tudo fechado, como se fosse um filme, né? E realmente o pessoal está tentando seguir essas normas. Mas a questão é, até quando vamos seguir essas normas? Eu encontrei, por exemplo, 3 moradores de rua que eu conheço, que estavam sem kit nenhum, não, estavam na rua, entendeu? E você vê uma resolução do governo do estado, da prefeitura, que diz que vai acolher a esses, e a gente chega na rua, no momento onde ninguém pode estar lá, e eles estão lá. Por que eles estão lá? Porque, infelizmente, não tem um plano real para que isso aconteça. Então, essa mobilidade nossa requer um apoio físico e alavancado mesmo para bater de frente com esse sistema. Esse sistema tem que entender que a economia gira em torno da favela. Se a gente for olhar os dados
dos últimos anos, quem moveu a economia do mundo, do Brasil, né? Do mundo não, do Brasil, é praticamente a favela. Então, se a favela, que move a economia, agora precisa de um mínimo do retorno do que é investido anualmente dos nossos trabalhos, nossas lutas, e a gente não tem esse retorno, fica difícil. Como é que eu vou manter uma quarentena? Como é que a família vai manter uma quarentena? Como é que as famílias periféricas, músicos, artistas, artesãos, ambulantes, como eles vão manter? Então o governo precisa ser rápido, porque a barriga não espera, entendeu? O governo precisa ser rápido, preciso. Não dá para você ficar, não, vamos, peraí, período de quarentena, quando chegar no período de quarentena o governo vai pagar. Não rola, isso tem que ser logo, para ontem, sabe? Não tentando pressionar quem está nos ajudando. A questão é que a gente deve se unir cada vez mais para pressionar os órgãos que deveriam já ter uma resolução própria para isso, e dizer, olha, a gente tem que atender o mais rápido possível, entendeu? Então é isso, galera, é isso. Eu agradeço a todos aqui mais uma vez por esse espaço, por fortalecer. Eu faço parte do Frente Favela Brasil, entendeu? É um movimento que nasceu no Rio de Janeiro e que está aqui em Sergipe, e a gente está tomando a frente em todo o Brasil, com o apoio de vários irmãos, como o Vinícius e os movimentos que ele participa. A gente está se somando como movimento, que é para a gente dar seguimento a tudo isso que a gente necessita de verdade, principalmente produto de limpeza. Porque você imagina o produto de higiene, como é que a gente vai se higienizar se a gente não pode nem comprar comida? Você está entendendo? Bom, hoje aqui, eu estava até falando aqui com meu filho e minha esposa, o Lamarão aqui não tem água. Faltou água de manhã, ele falta água pela manhã, volta à noite. Então a gente passa o dia todo se higienizando em água parada, que a gente acumula em tonéis, tal, quer dizer, mais um risco, que é a dengue, entendeu? Então, além do risco que a gente já tem, ainda tem mais esse risco, que por conta de uma obra que tem aqui na Euclides Figueiredo, né, falta água toda manhã falta água, volta à noite, falta água pela manhã, volta à noite. Então fica muito difícil de você manter uma higiene. Quer dizer, a gente não pode só se higienizar com álcool. A gente precisa de uma resposta urgente do poder público. É isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez. Sérgio, eu acho que é um pouco desses desabafos, acho que tem a ver com o que você comentou no início, né? E aí eu acho que a gente podia conversar agora objetivamente como é que a gente poderia se potencializar, né? Que foi isso que Marcos falou, né? Então, a gente está muito preocupado com essa questão do produto de limpeza, a gente está muito preocupado até com cesta básica mesmo, acho que de maneira emergencial. Mas, assim, se for para não fazer a economia girar, eu acho que a renda informal, e aí com compromisso, com a campanha para que as pessoas gastassem, inclusive, na sua própria comunidade, nos lugares mais próximos, enfim, com os ambulantes que já conhecem, com os pequenos, eu acho que seria importante também. E aí a gente queria pedir esse apoio aí no abaixo-assinado e ver a possibilidade de, enquanto defensoria, vocês fazerem alguma resolução a partir dessa provocação, né, já que a defensoria também necessita de uma provocação, e uma possibilidade de a gente tentar uma reunião com algum agente do Estado, presidente de Câmara, enfim, para que a gente possa, ou de Casa Legislativa, ou Executiva, ou do Judiciário, para que a gente possa pensar essas soluções aos trabalhadores informais, porque senão eles vão sair de casa. E se eles saírem de casa, a gente já viu que eu acho que é uma das grandes lições do coronavírus, é que não existe saúde privada. A gente respira no mesmo planeta. Não existe mais. Então, se o judiciário ou qualquer outra autoridade achar que está salvo, né, na cidade, a possibilidade de transmissão comunitária ela acontece com aglomeração, e a aglomeração vai acontecer se as pessoas, se as empresas obrigarem a trabalhar, ou 2, se os trabalhadores que, né, são autônomos, informais, desempregados, tiverem o seu direito à vida enquanto estão isolados. Então, é um pouco disso. Eu queria saber, só para não enrolar mais, o que você acha que a gente poderia pensar de ações, de mobilizações, enfim, e também, enquanto resoluções jurídicas também, ou de negociação política com o Estado, a Defensoria podia contribuir. Bom, meus amigos,
gostaria de externar a minha mais profunda solidariedade por tudo que está acontecendo. E eu sei que vocês que estão sentindo realmente na pele, as comunidades mais pobres desse país é que vão sentir na pele essa tragédia. Então, realmente, é minha mais profunda solidariedade. Veja, até me surgiu uma ideia agora. Porque as pessoas que trabalham na informalidade não estão nem trabalhando, não estão indo para a rua, na rua não tem ninguém. Então tem que ficar em casa. Veja se vocês aprovam essa ideia. A gente poderia recomendar ao governo do estado uma abertura de um crédito pessoal para essas pessoas que trabalham na informalidade. Esse crédito serviria para a manutenção dessa pessoa, tá bom? E o governo do estado já decretou estado de emergência, portanto não há falar mais em lei de responsabilidade fiscal, dos limites orçamentários, né, Vinícius? Está vivendo um período de calamidade pública. A gente está vivendo um período de exceção, de absoluta exceção. Eu queria ver se vocês concordariam com isso. A abertura de um crédito pessoal, de um valor para os trabalhadores que estão na informalidade, para que pudessem sobreviver, para que pudessem viver, né, neste período de pandemia. O que é que vocês acham dessa ideia? Esse crédito poderia ser liberado via Banese, né? A pessoa teria direito à confecção de um cartão para que essas pessoas pudessem se manter minimamente durante, vamos lá, 3 meses, esse crédito. O que é que vocês acham dessa ideia? Bom, aí essas pessoas teriam que ter um cadastro, tá certo? O cadastro das pessoas que são ambulantes, que são camelôs, que têm sinais, né? E um cadastro rápido, emergencial, e essas pessoas teriam a disponibilidade desse valor, né? Eu não sei o valor ainda, não tenho, essa ideia me surgiu agora, e esse valor para se manter no mínimo durante 3 meses, por exemplo, de início de 3 meses, salvo a pandemia por mais algum tempo. Entendeu? Claro que essa operacionalização a gente, mas foi a ideia que surgiu agora de uma abertura de uma linha de crédito para as pessoas que estão na informalidade. Entendeu? O que é que vocês acham dessa ideia? Seria uma ideia razoável? Vou desligar meu microfone. Oi, Sérgio. Então, é o seguinte, o governador ele já anunciou essa linha de crédito. Não sei se você viu, o governador disse que no Twitter dele que ele ia fazer uma linha de crédito. Mas a gente não, pelo menos, não sei se alguns dos companheiros aí foi informado, ninguém foi informado de como seria, qual o procedimento que vai ser encaminhado, até porque, assim, são anunciações que, quando acontecem, tipo, vai provocar burburinho, vai provocar aglomerações, vamos dizer assim. Então, acho que é importante a gente entender o procedimento que seria colocado. Mas o governador já anunciou isso. A segunda coisa... Mas Pode falar. Não, essa linha de crédito que abriu, não seriam para os pequenos e microempresários? Eu não vi estender-se a pessoas que trabalham na informalidade. Não sei, eu posso me informar melhor. O que eu vi foi para pequenos e médios empresários, uma abertura de linha de crédito, visando a não demissão de trabalhadores. Eu posso estar errado, mas enfim, pode continuar. Não, acho que Marcos ou Vânia quer falar. Eu vou pesquisar só aqui, já para confirmando isso aqui. Estou com o computador, e aí eu vi essa notícia aqui, eu tenho um link. Pode falar aí, Vânia ou Marcos, o que vocês acham dessa proposta aí de diálogo sobre uma linha de crédito? Então, Vinícius, vê só. A questão da linha de crédito, a gente tem que saber o seguinte. A periferia hoje, vou me arriscar, 80% da periferia está inadimplente, entendeu? Então, a gente já deve alguns cartões que a gente não consegue pagar no dia a dia, porque a gente faz um plano e, de repente, a economia muda, e vem outro tipo de coisa, e a gente dá prioridade à família e fica inadimplente, entendeu? Então, como funcionaria essa linha de crédito para quem já é inadimplente? Você entendeu? Fica difícil.
Eu entendo, é uma boa ideia, é sim uma boa ideia. Mas como é que o Banese vai fazer um empréstimo a quem já deve? E aí, ainda vai ter um período que depois de toda a tragédia que está acontecendo, para a gente se restabelecer, vai demorar no mínimo uns 2 a 3 anos. Entendeu? Não vai ser assim, não, acabou o vírus, acabou a epidemia, a gente conseguiu barrar esse vírus, essa doença e tal, mas daí por diante a gente vai ter que se reconstruir como sociedade. Então, até essa reconstrução, qual é a proposta dentro dessa linha de crédito, na espera para que a gente possa pagar e não fique mais inadimplente ainda se for abrir já um crédito para quem já é inadimplente, entendeu? Essa é a questão. É uma boa ideia? É uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Agora, a questão é como é que vai funcionar. Isso precisa ser debatido bem profundamente, né, com os órgãos governamentais, que é para a gente ver como é que pode ser feito. Então, é interessante a linha de crédito, mas vem a contrapartida no final, né? Como vai ser pago? Que prazo nós teremos? Né? Porque vamos supor que a partir do mês de julho isso acabe e a gente comece a nossa vida normal, a trabalhar e tal. Mas a gente tem as contas em atraso também. Né? Como é que vai ser esse pagamento da linha de crédito? Tudo isso a gente tem que pensar. É interessante, tenho certeza que vai ser interessante para muitos de nós. Mas é a forma de pagamento depois, como é que vai ser? Veja, preocupações de Marcos, realmente, procede agora. Nós estamos no período me sujo no SPC e grande parte da população da cidade tem pendências em relação ao crédito. Mas isso seria uma coisa à parte. Veja, o governo do estado seria o fiador. Ninguém com pendência deixaria de receber. Não, pelo contrário. E eu não penso em empréstimo, não. Eu estou falando de uma doação. Eu estou falando de uma situação de emergência, não seria um empréstimo, Marcos, entendeu? Para você ter que pagar depois e ficar mais endividado ainda depois. Tá entendendo? Eu estou falando de uma linha de crédito como doação do governo do estado. O governo do estado como fiador, e que vocês receberiam esse valor durante 3 meses, eu estou dizendo assim, ou mais, para se reequilibrar durante esse período, e não como empréstimo. Não seria um empréstimo convencional que se pega no banco. Não, nada disso. Eu estou pensando numa abertura desse crédito como doação, o governo do estado como fiador, independentemente de qualquer contraprestação de vocês. Esse dinheiro serve para a sobrevivência, não é para coisas outras não. Esse dinheiro serviria para alimentação, para manter o mínimo da família de vocês. Não é para que o Banese, a gente podia até ver, mas é uma transferência de renda para quem está na informalidade e agora não está vendendo nada porque as ruas estão vazias. Vocês entenderam isso? Sérgio, então eu acabei de olhar aqui o Twitter do governador Belivaldo, até mandei para você pelo zap aqui, pessoal seu. Ele falou assim, ó, deixa eu ver até a data aqui para confirmar. Dia 20 de março, ou seja, 4 dias atrás, em entrevista, Belivaldo fala: vamos liberar uma linha de crédito de aproximadamente 50 milhões de reais para os pequenos empreendedores e quem trabalha na informalidade. Vamos também criar um cartão inclusão para pessoas de baixa renda. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia encaminhar, eu acho que já para a gente discutir, como o Vânia, tanto o Marcos falou, era ver com ele quais são as regras, se os inadimplentes podem entrar, como isso vai ser executado, como é que seria processado. Eu acho que pedir esclarecimento sobre essa declaração dele, né? Já que é isso, né? Declaração de rede social, o político vai dizer que é 50 milhões para informal empreendedores, às vezes é 40 para o empreendedor e 10 para o informal, e olha lá. Então era bom a gente ter todas essas informações. E aí talvez fosse o caso da defensoria requerer, não sei, a gente requerer junto, subscrever como seria esse procedimento, que ele está pensando, se os com algumas dúvidas, né? Alguns esclarecimentos. Eu acho que isso é importante.
A segunda coisa que eu acho que a gente pode ir agilizando e requisitando é que eu acho que é necessário que eu vou voltar à pauta nossa, assim, eu acho que é necessário que o Estado e o governador entenda, e eu acho que não é uma coisa só para o governo estadual, nem só para a prefeitura, para não parecer que a gente está fazendo, enfim, desrespeitando a alçada, mas eu acho que era a questão da renda mínima. Já está sendo debatido nacionalmente, tem um abaixo-assinado de 500 mil assinaturas já de movimentos sociais, está sendo executado em vários países. Hoje teve até uma declaração de um dono de banco aqui, ou ex do Banco Central, falando de renda mínima, durante o coronavírus. E aí eu acho que seria importante a gente ter essa manifestação assim, de apoio. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas de onde o dinheiro vai sair? Eu acho que tem que abrir um diálogo para pensar isso. E aí eu acho que o executor, o gestor, o financeiro tem que abrir um diálogo com a sociedade para saber de onde é que vai sair, né? Mas é fundamental que a gente consiga ter esse apoio aí na questão da renda mínima. É impressão minha ou ele caiu sem querer? Será que o celular dele descarregou? Raul, ele saiu, não foi? Tá, vamos fechar a reunião então. Olá pessoal, nós tivemos hoje uma reunião online com Vinícius, com Marcos da Frente Favela Aracaju, com Vânia, presidente da Associação de Ambulantes, e muitas sugestões foram feitas pelos movimentos. A recomendação de corte de energia já está concedida, tá certo? O Núcleo de Defesa do Consumidor já recomendou à Energisa que exonere os consumidores da tarifa social. Acredito que por um prazo de 3 meses ou enquanto durar a pandemia. Então isso já está concedido. Acerca da internet, nós já vamos tomar providência. Recomendamos também a exoneração da tarifa social da água, da DESO, mas ainda não houve decisão nesse sentido. A Defensoria Pública também oficiou o presidente do TJ para que recomendasse aos juízes a suspensão de todas as reintegrações de posse no período em que durar a pandemia. Foi o colega Dr. Alfredo que fez essa recomendação. Nós estamos também estudando a possibilidade de abertura de crédito para os ambulantes. A gente vai ver como é que vai funcionar, como é que vai operacionalizar isso e é bem possível, a gente vai recomendar ao governador que abra essa linha de crédito para todos os ambulantes que estão privados de ganhar dinheiro agora